Hoje celebramos a memória de Santo Antão Abade. Santo Antão nasceu por volta do ano 250 e morreu no ano 356, portanto viveu mais de 100 anos. É considerado o pai dos monges. Com ele surgiu a vida religiosa. Santo Antão, certa vez, ouviu na missa o Evangelho do jovem rico. E quando ele ouviu aquelas palavras de Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, depois vem e segue-me. Santo Antão sentiu que aquelas palavras de Jesus eram dirigidas a ele. E também quando Jesus diz no Evangelho: não vos preocupeis com o dia de amanhã. E ali na metade do século III já se observava um certo esfriamento entre alguns cristãos que viviam de modo um pouco mundano. Então, Santo Antão sente esse chamado de ir morar no deserto como eremita, de viver uma vida de oração e penitência. E assim nasce na igreja a vida religiosa, com os votos de pobreza, obediência e castidade. Depois, outras pessoas seguirão o exemplo de Santo Antão e surgirão as primeiras comunidades religiosas. E a vida de Santo Antão foi muito divulgada por Santo Atanásio, e por isso a vida religiosa vai se desenvolvendo e vai crescendo na igreja. Mais pessoas sentem o desejo de se afastarem do mundo, de viverem retiradas, de viverem no silêncio, na oração, na penitência. E Santo Antão, então, é praticamente o primeiro que viveu essa vida mais dedicada a Deus, numa consagração, num segmento mais próximo. Nós estávamos ouvindo já na semana passada o primeiro livro de Samuel, e nós ouvimos então o relato da unção do rei Saul. E agora a liturgia pula alguns capítulos e nós vamos para o momento em que Deus rejeitou Saul. Então ele tinha sido escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel, mas num certo momento ele desobedece. Os israelitas estavam em guerra contra os amalecitas e Deus dá uma instrução bem clara: quando vocês vencerem os amalecitas, destruam tudo, não fiquem com nada, não se contaminem com os despojos desse povo pagão, idólatra, não fiquem com nada para vocês, acabem com tudo, destruam tudo. No entanto, Israel vence, mas as pessoas acabam querendo guardar algumas coisas para si, separam alguns animais para oferecerem em sacrifício. Então o profeta Samuel vem censurar o rei Saul e diz: você desobedeceu a Deus. Ah não, mas nós separamos o que havia de melhor para oferecer em sacrifício. E Samuel então responde, como nós ouvimos: o que agrada mais a Deus, sacrifícios ou a obediência? E essa afirmação de Samuel será
repetida em outras palavras por todos os profetas. O verdadeiro culto, o sacrifício que agrada a Deus é a obediência à sua palavra, que é o sacrifício interior, é o sacrifício espiritual. De nada adiantam rituais exteriores se nós não obedecemos os mandamentos de Deus, se nós não ouvimos e praticamos a sua palavra. O verdadeiro culto, a verdadeira religião, o verdadeiro sacrifício é a obediência da fé. Todos os ritos exteriores precisam ser expressão do nosso culto interior, de uma submissão a Deus, senão eles são vazios, senão eles não agradam a Deus. Então, por isso, por eles terem se contaminado com as coisas dos amalecitas que Deus tinha mandado destruir, Deus rejeita Saul como rei. Se você não é capaz de obedecer às minhas ordens, você não está apto para conduzir o meu povo. Se você rejeitou as minhas leis, as minhas ordens, eu o rejeito. E no Evangelho, ontem nós ouvimos o Evangelho das bodas de Caná, e hoje então nós ouvimos essa resposta de Jesus aos discípulos dos fariseus e de João Batista a respeito do jejum, e Jesus se apresenta aqui como o divino esposo. Os convidados de uma festa de casamento não jejuam enquanto estão na presença do noivo, enquanto o noivo está com eles. Jesus é o noivo divino, é o esposo da igreja, e por isso os discípulos de Jesus não jejuam. O jejum, para os judeus, era uma forma de apressar a vinda do Messias. Agora, se o Messias está entre eles, para que eles vão jejuar? E Jesus diz: depois, quando o noivo for tirado do meio deles, então eles jejuarão. Então a igreja jejua, mas o espírito que anima o nosso jejum é diferente do espírito com que os judeus jejuavam. Nós jejuamos na expectativa de nos unirmos permanentemente a Deus no céu, na esperança da glória de Deus, da vinda de Cristo, na certeza da sua presença no meio de nós e na expectativa, na esperança da sua vinda gloriosa. Então, o jejum é uma forma de nós nos unirmos a Deus. O próprio Santo Antão encontrou no jejum uma forma de se unir mais perfeitamente a Deus, mas nessa perspectiva de que Jesus é o noivo, é o esposo, e que Ele está presente na igreja, mas nós esperamos nos unir mais perfeitamente a Ele no céu, e para isso nós precisamos mortificar os nossos sentidos, ordenarmos as nossas paixões. Então peçamos a Jesus que, por meio da oração, da penitência, da caridade, nós nos unamos cada vez mais a Ele e lhe sejamos obedientes, porque a obediência da fé é que agrada a Deus, que nós sejamos submissos à sua palavra. Amém.